a minha geração. Este país também é para novos talentos, novos pensamentos, e é por isso que recebemos em estúdio um jovem produtor de eventos, DJ e figura digital irreverente. É conhecido como Dr. Love, mas gosta tanto de falar de amor quanto de política. Nascido e criado em Vila Nova de Gaia, licenciou-se em cinema e chegou a trabalhar na área, a fazer castings e direção de arte em videoclipes. Mais tarde emigrou para o Reino Unido, onde ficou meio ano a trabalhar num armazém. Regressado a Portugal, reuniu um pequeno grupo de amigos ligados ao vídeo e à produção de vídeo, e nasce a ideia de organizarem festas no já célebre Maus Hábitos, no Porto. Durante a pandemia, transformou o Instagram numa sátira, a um canal de TV, onde fazia horóscopo, telenovela, telejornal, programa da manhã e o Dr. Love, que vingou. Na mesma altura, escreveu um livro sobre os anos 20 do século passado e, mais tarde, um livro sobre relações amorosas. Tem um interesse profundo e quase espiritual em história. É um ativista que mantém o espírito rebelde que o caracteriza desde criança. Gosta de questionar certas imposições, como as imposições de género. Dizem que é um cidadão indomável, capaz de conversar sobre qualquer assunto e de não deixar nada por dizer. Vamos ver se assim é. Peter Castro, muito bem-vindo. Obrigado. Bem, esse currículo está maior que o Marcos Mendes. No entanto, és maior que ele, que eu já te vi em pé. Olha, amor ou política? Se tivesses de estar uma noite inteira a conversar sobre um destes grandes tópicos, preferias estar a falar sobre amor ou sobre política? Política, sem A dúvida. sério? Sem dúvida alguma. E na política é geopolítica, a história, é tudo misturado? É, política é tudo. É geopolítica, é história, é sociedade, é tudo isso. A religião, tudo isso. E o amor faz parte da política. Faz parte, também, sim. As Mas... relações fazem parte. As relações Sim. são políticas. Não é? E como é que nasce este teu interesse tão profundo e dizias-me espiritual? Também quero perceber o que é que isto significa, este teu interesse espiritual em história. Olha, quando eu digo espiritual é porque a história é que me descansa, ou seja, me ajuda a fazer uma terapia, uma autoterapia. Por exemplo, na pandemia, que vivemos todos momentos de pânico muito profundos. Traumático, sim. Muita gente dizia que ia-se durar 10 anos, que não sei o quê. E então, eu sinto que nós conseguimos perceber muito bem o que se está a passar agora. Eu não acho que a história se repete, mas acho que a humanidade reage de maneiras parecidas a eventos parecidos, como pandemias. Então, estudando o que foi a gripe espanhola, por exemplo, deu para perceber o que poderia ser a Covid-19. E não foi ipsis verbis, mas foi muito parecido. Sim. Porque a história de um vírus é a mesma. A gripe espanhola durou 3 anos, a Covid durou 3 anos, com a agravante que não havia Benuron há 100 anos atrás, então morreram 25 milhões de pessoas. E na Covid só morreram cerca de 6 milhões. Então, espiritual é nesse sentido, onde eu não procuro a resposta em Deus, não procuro a resposta no que é a nossa história, no que é a história da civilização, da humanidade, do ser humano, e perceber algumas respostas que eu preciso, como pessoa que todos precisamos, que muitas pessoas buscam na religião, nessas questões, e eu busco isso na história, é a história que me tranquiliza. E as pessoas à tua volta, Peter, parece-te que entendem mais de política ou mais de amor? Acho que nem doce, sinceramente. Não sei qual dos dois entendem menos. menos. Eu acho que mais de política, porque a política tem um entendimento mais geral e cabal, não é? O amor não. O amor não tem entendimento porque é um conceito vago. Não é um conceito que tu possas definir. Sim. É um conceito que cada um tem o seu. Ok, mas olha, nesta tua ligação à história, tu lembras de ser uma adolescente interessada em conhecer o que é que tinha acontecido antes de nós existirmos? Muito interessado, muito obcecado com a Segunda Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial, com a Guerra Civil Americana. Adorava saber. Achava fascinante como é que nós passámos por tudo aquilo. Perguntar à minha avó como é que era o Salazar, fazer essas coisas. Sempre achei muito interessante. Não sou uma pessoa nostálgica nem saudosista, não tenho uma ligação afetiva ao passado, não tenho nenhum carinho pelo passado. Acho que o melhor época para o ser humano viver é esta, porque conheço a história para dizer isso. Mas tenho uma ligação, lá está, espiritual, que acho que é muito importante nós percebermos quem é que nós fomos, para isso vai definir bastante do que nós somos hoje e o que nós podemos ser amanhã. E esta consciência política e histórica é uma espécie de poder que nós podemos ter se estudarmos? Sim, eu acho que não é só estudar no sentido lato da questão, saber? É refletir sobre. Não é estudar, não é saber as datas. Sim. Isso é importante, como é óbvio. Mas o mais importante sobre é ter uma visão macro do que é a história e do que é a política e a sociedade. E dessa visão macro poder
refletir sobre os comportamentos que teve a sociedade ocidental, a sociedade portuguesa, a sociedade europeia, etc. Isso é importante. Sim, e ao longo de quem estuda história política, geopolítica e todos estes temas que tu te interessas muito, dá de caras com um binómio que é o progressismo versus o conservadorismo, que é um tema que eu sei que te encanita. Porquê? Passas muito tempo a pensar sobre o progressismo versus conservadorismo. Os progressistas de um lado e os conservadores de outro. Ou seja, eu acho que esse é o core da questão, percebes? É o centro nuclear de tudo o que é a história. Todas as guerras históricas, todos os conflitos armados, todos os conflitos ideológicos partiram de um conflito de valores dentro das sociedades. A Guerra Santa, né? Os católicos contra os protestantes, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazi, a Guerra Civil Americana, os confederados esclavagistas contra os que queriam abolir a escravatura. Ou seja, há sempre um undertone de as pessoas que querem o progresso e as pessoas que querem a estagnação. Isso vê-se em toda a história, em todas as guerras, em todas as formações dos países, as formações de fronteiras. Existe sempre um subtema que é o progresso contra o conservadorismo. Mas é assim que tu defines: o progressismo é quem está virado para o futuro e os conservadores são pessoas que querem estagnar a sociedade? Estagnar no sentido onde prezam os valores que existem e querem conservá-los. Estagnar talvez possa ser um bocado... Pronto, querem conservar e tentando não fazer nenhum juízo de valor. São pessoas que acreditam nos valores praticados pelos seus antepassados e querem conservá-los e preservá-los para passar às gerações que lhes vão proceder. Isso é o que define o que é a visão conservadora. Os progressistas são aqueles que acreditam numa visão nova, e uma visão nova quase sempre entra em conflito com a visão conservadora, porque os valores progressistas quase sempre têm que esmagar os que vêm atrás, e isso cria uma fricção geracional muito forte. E tu, sendo um progressista, certo? Certo. Gostas de conversar com conservadores? Gosto, acho que é uma coisa que hoje precisamos de falar mais sobre, né? De podermos falar e saber que as pessoas que nós não gostamos existem e que temos que as respeitar, né? E respeitar o lugar delas na sociedade, porque isso é o cerne da democracia. E eu acho que é importante e é bom saber o que é que aquelas pessoas acreditam, mesmo que tu não gostes, mesmo que detestes, mesmo que aches ridículo, eu acho. Mas é importante porque eu não sou mais português que ninguém, nem ninguém é mais do que eu, então eu posso achar ridículo, a pessoa acha ridículo a mim, mas no fim do dia todos lavamos roupa, lavamos louça, dormimos, comemos, cagamos, tudo isso acontece. Não sei se vou ser cagamos, mas podes dizer eu sou do Porto, que tu quiseres dizer. Tenho essa abébia. O progressismo e o patriotismo relacionam-se? Essa foi difícil. Olha, eu acho que podem se relacionar, não é? És patriota? Eu sou patriota. Sou bastante patriota, ou seja, patriota não no sentido nacionalista, porque eu não sou nacionalista. Não é por uma questão de fronteiras, nem por uma questão de hegemonia cultural ou supremacia cultural. Sou completamente contra isso, naturalmente. Mas sou patriota no sentido onde reconheço uma cultura de umas pessoas de um sítio específico da Península Ibérica, que são os portugueses. E gosto do meu país, territorialmente. Pronto, reconheço, porque gostar não é gostar cegamente, não é? Gostar é compreender todos os problemas e as vicissitudes que existem no povo português e também trabalhar para as melhorar e para que a próxima geração corrija coisas da última. E um patriota progressista é uma pessoa aberta a todas as nacionalidades que queiram viver neste país, num país que cada vez tem mais estrangeiros a viver. Sim, o nosso país... há uma ideia errada que Portugal era um país, ou seja, nunca foi um país na história recente multicultural per se, ou seja, se formos ao Reino Unido, a França, vemos um país multicultural na rua. Portugal, isso acontece há muito pouco tempo, mais em Lisboa, no Porto, agora começa a acontecer, só agora começa a acontecer. Eu lembro quando era adolescente, ou seja, criança, tinha muito pouco contacto com pessoas de outros países, outras etnias, etc. Mas isso começa a acontecer. Mas a nossa história antiga, nós sempre fomos um país multicultural. Sim. E pelas razões erradas. E acho que agora os países ocidentais crescem a partir da imigração. Isso é uma coisa cíclica e necessária e que acontece. Em Portugal, a comunidade estrangeira mais forte neste momento são o povo brasileiro, quase 500 000, são 400 000 que vivem em Portugal de forma legal.
Portugal está a saber acolhê-los. Vês que portugueses e brasileiros convivem. Sei que também gostas muito de política brasileira. Sigo muito a política brasileira, vi 12 horas da deposição da Presidente Dilma seguidas. Tchau, querida. Não foi fácil. A sério? Ok. Vi, foi um momento histórico que eu quero contar aos meus netos e chegar a Porquê? ter. Foi histórico ver uma mulher inocente, percebes? Ser uma mulher, uma senhora que é avó, estar 12 horas em pé num Senado cheio de gente muito mais execrável que existe, a acusá-la de mentiras e inverdades, e ela estar 12 horas em pé a responder a tudo da maneira mais digna possível, uma pessoa que era honesta e que foi injustamente deposta e hoje provado pelo Supremo Tribunal de Justiça brasileiro. E continuaste a histórico. acompanhar até agora Sempre ao acompanho, Bolsonaro, Lula, agora novamente no poder. Acompanho sempre e fiquei muito feliz e emocionado quando o Lula ganhou. E estive no Porto com todos os brasileiros a contar votos, a ver na televisão, na Globo. Foi um momento impressionante. Acho que é importante compreender que nós temos uma visão do Brasil muito ocidentalista, como portugueses e como europeus. Achamos que o Brasil é as telenovelas, é umas palmeiras e uns cuocos e um samba, e as coisas não funcionam assim. O Brasil é uma federação gigantesca, é um país com 200 e tal milhões de pessoas, 213 milhões de pessoas. Ou seja, nem sequer é um país, é uma federação, é um sítio onde existem múltiplas culturas, um sítio onde é um país poderosíssimo, é das maiores economias do mundo, ou seja, é o maior exportador de língua portuguesa do mundo em tudo o que faz. E nós devemos orgulhar da nossa língua. Sim. Ser exportada e ser a nossa língua, que é de todos, compreendes? Porque a língua portuguesa é de quem a fala. Chama-se portuguesa por uma questão histórica, mas a língua portuguesa não pertence a mim mais do que a ninguém. E tu vês isso nas questões regionais, percebes? Nas questões dos sotaques. Sim. Na questão de, às vezes, tens que branquear o teu sotaque para certas coisas. E eu tenho um sotaque tripeiro, alguém vai ter um brasileiro, as pessoas de Angola têm outro sotaque. Tu branqueias o teu sotaque? Nunca na vida. Nem eu, Nunca nem. não conheci esta expressão, branquear o sotaque. Mas eu introduzi-te esta questão de nós estarmos a saber ou não acolher o povo brasileiro. Sim, eu disperso um bocado, desculpa. Justamente por causa disso, porque temos a mesma língua, temos muita história em comum e muitas feridas para sarar. Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, esta questão da imigração de pessoas brasileiras para Portugal é uma coisa que nós não vivemos com esta intensidade, mas que já aconteceu no final dos anos 90, aproximadamente, e que isso existia, tipo, na cultura, sabes? O Irã Costa, toda essa cultura. Os filmes dublados em português do Brasil, etc. E, da Disney, não é? Exatamente, e eu lembro-me, agora as pessoas dizem, mas o meu filho de 13 anos fala com sotaque. E eu falava com sotaque quando tinha. Eu jogava as Barbies em brasileiro. Exatamente. Porque eu via os filmes em português do Brasil. A televisão dava-me telenovelas de português do Brasil. As músicas eram português do Brasil. Então, isso não é novo, isso já aconteceu. Eu não percebo este espanto todo como se fosse uma coisa que nunca aconteceu. Isso sempre aconteceu. E acho que, como já disse num certo vídeo que agora é muito viral e que me dá constantemente, sobre a imigração de brasileiros. É especialmente grotesco mesmo, talvez seja uma palavra certa, um povo que é um povo de imigrantes, ter algum tipo de preconceito com imigrantes que imigram para o nosso país, quando nós somos imigrantes. Toda a gente tem um primo que imigrou, toda a gente tem uma tia, toda a gente tem... Ou seja, a imigração faz parte do nosso ADN. Nós existimos como imigrantes, os portugueses são imigrantes. Sim. Então é um desrespeito muito grande. Eu já fui imigrante. E vi xenofobia à minha frente, sofri xenofobia. Então custa-me muito tu saberes que falaram-te grosso a ti e tu falares grosso aos de baixo e fino aos de cima. Isso é muito síndrome de vira-lata. É muito triste e dramático tu não teres a empatia e a percepção de compreender que uma pessoa da América Latina que vem para aqui é a mesma coisa de uma pessoa da Europa do Sul que vai para os países da Europa do Norte fazer dinheiro. E é isso que nós fazemos. Então tu não podes apontar um dedo a uma coisa que tu estás a fazer. Isso é uma loucura.
Portanto, a xenofobia é sempre má, mas vinda de um português é especialmente cruel. Sim, e eu achei interessante, nós estamos aqui a dizer quantos brasileiros existem. No Brasil, 213 milhões, 213. dá-nos uma ideia da dimensão e demonstra também quão perigosa é as generalizações que nós ouvimos às vezes. Os brasileiros não gostam de trabalhar, os brasileiros só querem roubar os maridos. Isto são coisas que se ouvem. Eu peço desculpa por estar a passar preconceitos, mas isto são coisas que se ouvem. Sim. E a mim custa-me particularmente porque estão a falar de que brasileiros? Porque é um povo tão imenso É que é impossível. mesmo perigoso e injusto fazer Claro, este é uma tipo de... generalização. Eu acho que há identidades continentais diferentes entre americanos e europeus. Americanos no sentido extenso do que é a América do Sul e a América do Norte, toda a América. A identidade continental é diferente. Os europeus têm uma maneira de lidar com a vida diferente dos americanos no seu todo, seja um uruguaiano, um norte-americano ou um mexicano. Há sempre um undertone de diferenças continentais, mas que devem ser não só contempladas como celebradas e não devem ser um acaso para preconceito e discriminação. Esse tipo de generalizações são chavões do inimigo comum, percebes? São coisas que foram criadas social e politicamente para nós criarmos o inimigo da imigração. Mas isso é outra história que se calhar, se entrar por aí. Como é que tu olhas para a política brasileira? Porque nós estamos a olhar para a nossa política nacional e vemos que é complexa, há tanta coisa por resolver, a crise da habitação, mas depois quando olhamos para o Brasil ainda é tudo mais complexo. Muito As favelas são, nem número têm, são imensas. A crise da habitação lá já é antiga e muito mais grave que a nossa. É um país muito, muito difícil de gerir também pela sua dimensão. Tu, depois da Dilma, acompanhaste a fase Bolsonaro e agora a fase Lula. O que é que Tentei tu... acompanhar menos a fase Bolsonaro por uma questão de saúde mental. Mas chegávamos na mesma, não é? Tudo o que ia acontecendo, Sim. nomeadamente durante a pandemia. Como é que tu analisas a política brasileira? Como é que a sentes e como é que a explicas para quem não acompanha assim tanto? Olha, eu analiso primeiramente de fora, ou seja, é uma outra visão, porque eu analiso como um espectador interessado em uma política externa, que é sempre outra realidade. Porque eu não sou brasileiro, eu não saberei nunca o que é viver aquilo assim. Então eu analiso de uma perspectiva política, socioeconómica, geopolítica, etc. Mas uma coisa que muitas vezes eu até explico no meu Instagram é que o Brasil não é um país, é uma federação, e então isso cria logo um paradigma diferente. É um regime presidencialista, é uma federação, o que significa que cada Estado tem uma voz, tem um governador, tem uma cultura, e o conjunto dos governadores é que fazem a lei estadual, a lei federal. O mesmo acontece nos Estados Unidos, o mesmo acontece na China, e é uma divisão pouco feita que acho que leva a muita ignorância. Porque há um país e há uma federação. Portugal é um país unificado, França é um país unificado, Espanha, o Brasil não, China não, os Estados Unidos não. Ou seja, são países que têm muito mais fricção ideológica, muito mais fricção política, porque são países muito extensos culturalmente. Nós não podemos comparar um californiano a um texano, nós não podemos comparar um baiano a um paulistano. Ou seja, são culturas diferentes, são climas diferentes, muitas vezes são fuso horários diferentes. São países diferentes no mesmo país. Então isso cria uma tensão muito grande. E depois a política é vítima disso, como é óbvio. E as políticas federativas racham muito mais rapidamente, porque é muito mais fácil tu dividires um país de 200 milhões de pessoas do que um país de 10 milhões. Sim. Ou seja, é uma coisa secular, é o que acontece. E tu achas que Portugal e o Brasil falam o suficiente sobre o seu passado, sobre o seu futuro? O papel da CPLP tem relevância? Eu acho que tem relevância, né? Agora, a maneira como ele é interpretado poderia ter mais relevância e deveria ter mais relevância, como é óbvio. A CPLP é importante porque é uma união de pessoas que partilham uma grande parte da cultura, que é a língua, porque a língua é uma parte essencial da cultura. Acho muito importante. E o exchange cultural entre o Brasil e Portugal sempre aconteceu numa sobrelinha, né? Nós sempre consumimos a cultura brasileira porque, enfim, pela nossa história, o Brasil teve uma ditadura, nós tivemos outra, mas que foram registros diferentes do regime ditatorial, aberturas diferentes. Isso vê-se em detalhes. Por exemplo, a Coca-Cola chegou ao Brasil quase pouco depois de chegar aos Estados Unidos da América. Em Portugal não, a minha avó nunca bebeu uma Coca-Cola na vida dela, bebeu uma vez ao engano. Percebes? Isso não existia. A minha avó vestiu umas calças a primeira vez aos 60 anos. Quer dizer, isso é uma coisa que no Brasil não existe porque houve uma evolução diferente de sociedade.
com os seus prós e contras. Então, são sociedades, apesar de partilharem a sua língua, muito distintas em termos geográficos, em termos culturais, em termos continentais, e que cresceram em direções diferentes. Agora, é importante nós percebermos que temos uma união umbilical, que é a nossa língua, mais do que a nossa história, porque a história entre Portugal e o Brasil é uma coisa a ser debatida e a ser explorada e a ser pensada. O colonialismo e a descolonização, achas que estão suficientemente debatidos? Não estão nem 1% debatido como deveriam estar. Acho que é uma chaga, que é uma caixa de Pandora que ninguém quer abrir, mas que é necessário abrir, porque é preciso falar das coisas, sabes? Não vale a pena tapar o sol com a peneira, e é um hábito muito tradicional português, que é abafar um assunto e esquecê-lo, que é uma herança de 40 anos de ditadura. Mas é importante tu perceberes o que foi a colonização, o que foi o esclavagismo, o que foi um dos maiores centros de navios negreiros e esclavagistas do mundo ser no Brasil, gerido pelo Império Português. Ou seja, parar com a quimera do bom colonizador. Isso não era assim. Nós éramos dos maiores mercados negreiros do planeta. Era no Brasil, em Salvador da Bahia. E portanto isto não é uma história, isto é real, isto aconteceu. Mas é a história que nos ensinam. É a história que nos ensina. Que nós descobrimos, demos novos mundos ao mundo, não é? Exatamente. Mas se fores ao Brasil, eles falam da invasão que nós fizemos. Sim, e porque devolvam o nosso ouro. a colonização é uma invasão e a evangelização é uma invasão, né? A evangelização, quer dizer, e não só nós, de uma perspectiva europeia, os espanhóis chegaram à América Latina e queimaram os índios todos. Isso é uma coisa que aconteceu. A evangelização, a Inquisição, a perseguição dos povos indígenas, dos povos nativos, foi uma coisa que nós sabemos que é má, mas a dimensão real que ela teve é muito pior do que a que nós sabemos. Então o buraco é mais em baixo. E por falar em agressões, como é que o teu radar geopolítico tem olhado para a guerra que se vive entre a Rússia e a Ucrânia, com a China lá pelo meio? Como é que tu olhas para o nosso exatamente, para o nosso xadrez geopolítico mundial, que está tremido? Olha, então, eu acho que, assim, muito brevemente, porque isto é um assunto que tem muito pano para Começa mangas. por onde quiseres, pela NATO, pela ONU, pelo Putin. Queres começar por onde? Eu acho que a geopolítica é muito a base de tudo o que está a acontecer. E acho que o conhecimento geopolítico, e a geopolítica é o quê? É a atenção política e geográfica de certos territórios. E a geopolítica é o que gera a política mundial. Ou seja, tu tens isto, podes, por exemplo, pegar no exemplo da Guerra Fria, né? Tu tinhas dois eixos, o eixo americano e o eixo da União Soviética, e os dois lutavam por territórios em comum. A Europa, territórios africanos, o Médio Oriente, a América Latina, e sempre um pesava, a KGB ia pesar de um lado e a CIA ia pesar do outro. Isto é geopolítica, é um puxa de lado, outro puxa do outro. E esse eixo nunca desapareceu. Ou seja, a União Soviética caiu, a Rússia tornou-se um país capitalista, neoliberal, como continua a ser. Claro, tem uma herança gigantesca da União Soviética que é impossível apagar, mas é um país capitalista, e sobre isso não existam dúvidas. A questão da guerra é um conflito fronteiriço, e é uma invasão. Não quero deixar de dizer isto porque é importante que as pessoas não achem que eu estou a legitimizar, porque não estou. É uma invasão de um país a outro soberano. E se nós somos a favor da soberania nacional, eu respeito a soberania nacional, tal como sou contra a América invadir o Iraque, ou o Afeganistão, ou a Líbia, ilegalmente. Sou contra a Rússia invadir a Ucrânia, sou contra qualquer país invadir outro país. Acho que isso é básico. Agora, temos que compreender que tudo tem o seu contexto histórico e geopolítico. E compreender que, imagina, e quero dizer de novo que não estou a legitimizar nada, só a tentar desconstruir geopoliticamente a questão. Imagina que a Rússia fazia 7 bases no México. Isto acontecia. E a posição da ONU não era de convencer a Rússia a fechar as bases, a tirar as bases. Era laissez-faire. E a NATO, laissez-faire. Obviamente, a tensão entre o México e os Estados Unidos ia subir até um ponto de ebulição. Isto para dizer o quê? Podíamos ter feito mais, enquanto União Europeia, enquanto NATO, enquanto ONU, para desincentivar. Ok, a relação da Ucrânia com os Estados Unidos é legítima e podem tê-la, como é óbvio, mas desincentivar a militarização das bases americanas no circuito da Rússia, porque se a China fizesse o mesmo nos Estados Unidos, e a conversa ia ser igual. E depois deste momento, o José Milhazes, tenho de te perguntar quem são os teus comentadores de política preferidos, geopolítica em Portugal, quais aprecias mais? Estamos bem entregues?
Olha, eu vejo muito comentário político na televisão. É exagerado, às vezes eu tenho que Quem é que parar. gostas mais e quem é que não gostas muito? Eu vejo pessoas que eu não concordo nada e adoro. Acho Sim, super porque tu importante. tens essa capacidade Adoro, cada vez adoro. mais importante, que é conseguir saber pessoas que ouvir Sim, pessoas sim. que E não conseguir concordam separar as connosco. águas e dizer, ok, esta pessoa diz isto, eu acho ridículo, mas depois ouço isto e eu até acho interessante. Adoro o Pacheco Pereira, acho que já disse isto, que é muito polémico, porque pronto, é um homem que não sei se ainda é, mas foi do PSD, etc. Mas eu gosto, acho que o Pacheco Pereira é um grande intelectual português. É uma pessoa com uma cultura muito vasta, uma noção de geopolítica, de política, de sociedade portuguesa. É um homem muito culto, eu gosto muito de ouvir falar, apesar de discordar de certas coisas, Sim. tem a ver com, pronto, cores partidárias, posições de valores, mas adoro. Talvez seja a pessoa que eu digo na televisão, seja a que eu gosto mais de ouvir. E o Daniel Oliveira também gosto muito dele, pelo O ouvir que não isto. faz chorar, não é? E alguém que não gosta mesmo nada de ouvir, que não Não faz. vou dizer. Porquê? Não vou dizer, não gosto. As pessoas que eu não gosto mesmo nada de ouvir, não ouço, para ser sincero. Ok, Mas eu tenho eu acho que é importante nós ouvirmos pessoas que não gostamos nada de ouvir. Dentro do que são os moldes da democracia. Eu não ouço pessoas que têm projetos antidemocráticos, recuso-me determinantemente, até porque acho que aquilo é uma comunicação que nem sequer eu compreendo e nem quero compreender. Mas tudo que são pessoas que têm projetos diferentes dos que eu acredito, eu gosto de as ouvir, mesmo que não concorde. Acho Sim. que é importante. Então, aproveitando que estamos a falar de comentadores de política, que são na sua maioria, apesar de tudo, homens, tenho de aproveitar para te perguntar como é que vai o patriarcado português. Tu que és um feroz feminista. Não sei se poderá dizer assim, mas. Não és? Sim, sim. Acho que ser feminista é importante. Para mim, ser feminista é algo básico, compreendes? Porque sim. não é uma questão de. Não é uma questão de género, é uma questão de direitos civis. É muito mais do que politiquice, é muito mais do que género, é muito mais do que sexo. É uma questão civil. É somente isso. É impossível um país onde uma mulher e um homem trabalham o mesmo e ganham diferente. Isso não existe. Existe? Isso não pode. Existe. Sim. Mas isso não existe no Não devia sentido onde existir, sim. é impossível nós acharmos que isto é normal. É impossível. É como tu dizes que um judeu e um cristão ganham diferente. O que é que os difere? Como é que tu defines o trabalho de uma pessoa pelos seus genitais? Há um gordo e um é um magro. absurdo, é um absurdo. Então, ser feminista para mim é senso comum apenas. Não é um grande feito da minha parte. É só a obrigação ética de um cidadão do século XXI. É básico. É E o absolutamente patriarcado básico. português? O patriarcado. Está controlado? Não, não está. Nem vai estar tão cedo. O patriarcado é um conceito milenar. Não é uma coisa que vai cair em 50 anos, em 100 anos. É uma coisa que vai cair aos pedaços em questão de vários séculos. É uma coisa que se está a desmontar desde há 100 anos atrás. A emancipação feminina foi um golpe. Ou seja, há 100 anos atrás. A partir dela, outros golpes aconteceram. Os anos 20 do século XX foram um golpe na sociedade altamente patriarcal da Belle Époque, por exemplo. E foi um golpe muito drástico e rápido. Hoje passamos por um muito parecido, numa altura muito parecida de viragem de século. E é curioso, lá está a história, a explicar o que é que acontece. Então acho que o patriarcado é algo que vai-se desmontando geração a geração. Cada geração vai fazer a sua parte. Tu escreveste um livro sobre os anos 20 Do século XX. que está em e-book, não é? Sim, é um livro digital. Digital. apenas. E o que é que podemos encontrar nesse livro? Então, é um livro sobre a pandemia, é um diário sobre a pandemia, é um diário que eu fui escrevendo enquanto a pandemia ia acontecendo, portanto é um bocado pesado, é um bocado cru, porque são coisas que iam acontecendo, e depois parti disso para falar de várias coisas, por exemplo, do feminismo, da desigualdade de género, e também dos anos 20 do século XX, fazendo um paradoxo com o que nós vivemos agora e o conflito geracional que nós vivemos agora, e o paradoxo com o que foi o conflito geracional muito profundo do século XX, dos anos 20 do século XX, com a Belle Époque, que foi o auge do século XIX e do romantismo do século XIX, que aconteceu e 20 anos depois desintegrou-se, e os loucos anos 20 foram a prova disso. Sim, olha, e já que estamos a falar de feminismo, como é que tens acompanhado a discussão do caso Rubiales e do beijo à jogadora de futebol feminino? Estamos sóbrios no debate? Olha, eu acho que toda a questão do foi consentido e depois já não foi consentido, quer dizer, é um bocado vácuo, porque a questão é mais a iconoclastia da coisa, percebes? A mensagem subliminar daquilo, compreendes? Ou seja, tem que haver uma noção de profissionalismo entre colegas de trabalho. Um treinador e um profissional de desporto são colegas de trabalho. Uma coisa é, pronto,
num ambiente folclórico. Por exemplo, no show business isso acontece bastante. O Hermano José dar um beijo na boca a Alexandre Alencastre nos Globos de Ouro. Ninguém problematizou porque, pronto, percebes? É diferente. O show business é um momento diferente. Ou seja, o problema ali, eu acho que o tom maior do problema foi um homem, um treinador de uma equipa feminina, percebes? Dar um beijo daquela maneira a uma equipa feminina de um desporto que já é uma coisa que já é subvalorizada, percebes? Por ser feminina. Passou uma imagem de, mais uma vez, a mulher vai levar um beijo na boca do treinador. Ou seja, isso é um trigger para muita gente e não foi bom. Independentemente de tenha sido consensual, que não tenha, foi só um beijo, não foi só um beijo, não é só um beijo. Estamos a falar de pessoas públicas, estamos a falar de imagens públicas. E então pessoas, há uma por mensagem. falar em pessoas públicas, é aconselhável a um Presidente da República falar de um decote Eu tinha medo que me perguntasses mas de uma menina, de uma mulher, brevemente. Olha, eu acho que obviamente que não é, mas que assim, eu não. É o Marcelo. Não, Achas também que se não pode vou. dizer isto, não se pode ou dizer não? isso, não podemos descredibilizá-lo assim, porque. Por ser de outra geração, porque há uma das desculpas que está a ser usada Sim, é sim. de outra geração. Sim, é um facto que nós não. Quer dizer, é difícil exigir a uma pessoa que nasceu em 1940, na década de 40, que compreenda porque é que isto é errado. Porque ele não percebeu. Continua a vai dizer, dizer que não, não, isto é isto uma não coisa. era É uma coisa que eu fiz nos anos sexismo. 80 e resultou, mas já não resulta. E não é fácil. Mas por outro lado, quer dizer, tem ele a idade que tem, é o representante de todos os portugueses. Exato. E de todas as portuguesas. E portanto, há um certo sentido de Estado que ele precisa de ter. E às vezes ele falha, porque pronto, é Sagitário e perde a cabeça, mas não perde a piada. Ele é Sagitário. É, e eu também sou. Como é que são os Sagitários? É isso, perdem a cabeça, mas não perdem a piada. Isso é Não certo. percebo nada de signos. E olha, este país que continua a achar mais ou menos normal que uma mulher e um homem ganhem salários diferentes, está preparado para a não monogamia? Sendo um não monogâmico, acho que posso dizer isto. Ou não? Sim, eu não sou assumidamente? monogâmico, assumidamente, publicamente, felizmente também. Não sei se o país está preparado, o país não está preparado para nada, nunca esteve e foi-se preparando aos trambolhões. Portugal sempre foi assim, as coisas entraram à força em Portugal sempre, continua a ser assim, sempre foi assim, e portanto não há preparação possível, é entrar e acabou. E as pessoas têm que perceber que não há só bacalhau com batatas, há outras receitas e temos que respeitar todas. E eu sei como eu vou gerir a minha vida e pessoas como eu têm o direito ao espaço público como as outras. Seja eu a pessoa que for, seja monogâmico ou não, Mas pessoas a conseguem falar questão que é têm, que há isso é imenso não relevante. monogâmicos é o que não falta. O problema é assumirem-se Exatamente. eticamente A na não relação em monogamia questão. sempre existiu, só que só para os homens. Exato. Percebes? Então, agora que é uma coisa às claras, é que choca muita gente, porque o que mais existiu no século XX era homens com duas famílias. É um número gigantesco sobre o qual nós nem temos noção. Sim. E homens com amantes, e homens que iam à casa de variedades no domingo, quer dizer. O próprio José Malhoa já assumiu que tinha duas famílias. Exatamente, e entre ele muitos. Pronto, é outro gaiense, por mais uma vergonha que nós passamos. Não, mas achas que o que é preciso desconstruir para que as pessoas percebam que não sei, tu és melhor do que eu para falar sobre isto, mas que as pessoas podem não ir buscar tudo a uma só pessoa. Sim. Não precisas de ir buscar afeto, a parte emocional, a parte sexual e física, Eu a acho parte que, imagina, intelectual, tudo à mesma pessoa. Claro, eu não tenho. As pessoas tendem a achar que eu travo uma guerrilha contra a monogamia, isso é mentira. Eu fui monogâmico e muito feliz enquanto monogâmico, e digo bastantes vezes isto para que as pessoas percebam que isto é uma escolha. Eu não tive um trauma e agora disse, não quero. Não é isso. É Mas uma escolha. como é que foste percebendo que eras não monogâmico e que querias viver nesse É uma de escolha. forma ética? Sim, sim. É mais racional e pragmático do que outra coisa. Compreender que ninguém tem autoridade emocional ou nenhum tipo de autoridade para me privar do que é a minha liberdade sexual e a minha autodeterminação sexual. Sexual íntima. Pode ser um beijo, pode ser o que for. Então, a fidelidade é um conceito que me agride os meus valores, compreendes? Agride o meu conceito de liberdade. Então eu não posso lidar com... Eu não posso um compromisso de fidelidade a uma pessoa. É uma coisa muito século XIX. Eu não posso viver isso no século XX. Isso não cabe na minha cabeça. É impossível para mim. E é impossível afunilar o amor e as relações à vida a dois. Isso para mim é impossível. É inexistente. A vida a dois para mim é fechar-te numa caixa com outra pessoa, saber? E ignorar tudo o resto. E mesmo as pessoas que são monogâmicas, e fico feliz que muitas estejam a começar a perceber isso, e mesmo no meu Instagram eu compreendo,
que a vida é mais do que a vida a dois, porque a vida a dois satura as pessoas, as relações, e muitas caem por causa disso, porque é preciso teres amigos, é preciso. Isto é como eu te dizer, gostas mais de mãe ou pai? Nunca vais dizer, Mas podes amar várias como é que sentes pessoas. que a não monogamia está a crescer em Portugal? Nós já falámos aqui do Brasil, muito do Brasil, e lá é comum que figuras públicas assumam publicamente que estão em relações não monogâmicas, celebridades mesmo. Claro. Aqui isso ainda não acontece. Mas não temos muitas celebridades. As que Mas temos já estão casadas. não há muitas pessoas a assumir publicamente. Tu enfrentas preconceito? Sentes que as pessoas têm curiosidade sobre? Tenho curiosidade. Ou acham-te corajoso porque também queriam, mas porque têm a Sim, sociedade e têm muitas, sim. que respeitar aquilo a educação que receberam e os olhares à volta. Sim, acham. E uma coisa que eu quero sublinhar que é importante, que é uma questão muito mais bicuda para as mulheres. E isto é importante dizer porque é muito mais fácil para um homem dizer que não é monogâmico em todas as questões culturais, sociais, para a sua própria família, etc. Porque um solteirão já é um não monogâmico. Sim, Nos olhos da sociedade Sim. civil. Para uma mulher isso é muito mais pesado, porque a sociedade portuguesa é muito machista e está muito atrasada em relação a como vê a mulher como cidadão, com direitos iguais ao homem. Então é muito pior para uma mulher. E as pessoas que eu recebo, as mensagens que eu recebo de pessoas que mais preconceito sofrem e que mais provações sofrem, são efetivamente as mulheres. Os homens sofrem muito menos provação por não serem monogâmicos. Isto é uma coisa que precisamos de dizer, porque é uma coisa que é realidade. Eu não posso dizer que sofro o mesmo tipo de preconceito por não ser monogâmico que se fosse mulher. Isso não existe. Sim, eu não sofro muito preconceito. A ONU não. disse recentemente que 90% da população mundial tem algum preconceito contra mulheres. Que Exatamente. ilustra E bem o nota-se. que estás a dizer. Como é que se passa de adolescente invisível para este adulto bem invisível? Olha, eu ficar invisível outra vez. Olha, sinceramente, Para eu quem nem te próprio está aqui sei. a ouvir, não pensa que foste um adolescente Fui um mais virado para adolescente dentro, que também te permitiu ler mais e Sim, investigar. muito. Eu sempre gostei muito da minha bolha. Saber? Fui um filho muito planeado pelos meus pais. Os meus pais viveram para ser meus pais, foram os melhores pais de sempre. Então eu tinha o meu universo, tinha os meus brinquedos, tinha as minhas histórias, tinha os meus jogos, eu ficava horas sozinho com o maior dos prazeres. Isso foi uma coisa que me acompanhou para a vida e ainda hoje tenho bastante. E então era um adolescente muito invisível porque eu não gostava de ser adolescente, eu não gostava dos adultos, eu não gostava dos adolescentes, eu achava tudo uma merda, não sei se posso dizer isso, mas disse. Se calhar posso, desculpem, eu sou tripeiro e às vezes sai. Estás de óculos, ninguém vê. Não gostava de nada daquele universo, tudo aquilo me agredia, então era um adolescente sozinho. Isso também me ajudou a incentivar a minha cultura, a minha instrução. Com que regras entravas em conflito ao crescer? Todas. Especialmente as de mulheres. género. Sim. As de género afetavam. Logo no vestuário, não é? Sim, eu quis levar um vestido quando andava no infantário. Não foi assim há tanto tempo, que eu não sou assim tão velho. Mas foi há tempo suficiente Há 10 para anos. ser polémico. Se hoje era polémico, pronto. A minha mãe deixou-me porque disse, faz o que a minha mãe sempre me disse, vai fazer o que ele quiser fazer e tirar as suas consequências. Os meus pais são progressistas, são bastante progressistas nisso, então nunca interferiram. Quis ter Barbies, pediu minha mãe uma Barbie no Natal. Aliás, não pedia, a minha mãe conta que eu não dizia o que é que queria no Natal, ela obrigou-me a dizer, disse, vais dizer o que é que queres, eu quero uma Barbie. Então pronto, vou-te dar uma Barbie, e deu e acabou. Portanto, isto não foi uma batalha sozinho, foi uma batalha feita pela minha mãe, né? Porque eu não tinha percepção de muitas coisas que ela provavelmente teve, sofreu certamente mais do que eu, porque eu passava-me tudo ao lado, continua a ser assim, as coisas passam um bocado ao lado. Mas houve outras coisas que eu percebi, e essa questão de eu tenho que usar umas roupas porque tenho pilinha e as meninas têm que usar outra, e na escola chamarem-te menina quando tu não fazias alguma coisa, tipo a tirar uma pedra a uma janela, como se menina fosse. Porque eu não tinha essa realidade. As meninas à minha volta eram pessoas fortes, estás a ver? Eram pessoas que eram elas que partiam a janela. No sentido. Ou seja, eu nunca percebi isso, eu nunca compreendi isso. Porquê? Porquê é que é assim? Porquê é que eu tenho uma amiga igual a mim e ela se dá 2 beijos a 2 rapazes, tem logo 10 adjetivos e eu não, sou o maior? Porquê que isto acontece? Qual é a ideia disto? Então isso sempre me agrediu e sempre me fez muita confusão. E encontravas respostas nesse teu conflito com essas regras, conseguias perceber? Ou foi isso que originou anos mais tarde o Dr. Love, que já chegámos ao fim desta entrevista e não te fiz a pergunta mais importante, que é quem é este Dr. Love que te notabilizou de alguma forma? Sempre que falam de Peter Castro referem-se ao Dr. Love.
como é que nasce esta rúbrica que dás conselhos sobre Dou. amor? E foi aí que percebeste que as pessoas não percebem assim tanto de amor? Não, eu acho que eu também não percebo. Eu não sou especialista, eu não sou coach, nem sou. Eu gosto sempre de deixar esse disclaimer: não sou psicólogo, não sou sexólogo, não sou nada. Sou uma pessoa no seu Instagram a falar como falo com os meus amigos. Então as pessoas que mandam perguntas, eu respondo como respondo a qualquer amigo meu. É uma coisa completamente despretensiosa. O Dr. Love toca num ponto que é muito consensual e que dá aso a menos briga do que os outros. Percebes? Que é o amor, as relações. Acho que as pessoas estão mais disponíveis nas questões relacionais, estão mais abertas do que outras questões políticas, sociais, estás a ver? Através das questões relacionais, tu consegues, por exemplo, abrir outras portas da paridade de género, etc. Mostrando às pessoas, por exemplo, através da parte sexual, como é que a paridade de género é importante, como é que o orgasmo feminino vale tanto como aos outros, percebes? Essas coisas abrem muito os horizontes às pessoas, porque sexo é uma coisa que quase toda a gente faz, quase toda a gente tem e poucos falam. Mas é uma coisa normal, é uma atividade física como qualquer outra. Então o Dr. Love popularizou-se porque eu tenho esta maneira, essa personagem de muito rebelde, com uma maneira muito bronca de falar, que tem muito a ver do sítio onde eu sou, e também digo as coisas de uma maneira muito blunt, sem qualquer tipo de filtro. E eu acho que as pessoas às vezes precisam de levar 2 berros e não tem ninguém que lhes dar-lhes. Então estás lá e vão ao Dr. Love. Que eu dou bastantes berros. Olha, falar de política e de amor são bons hábitos e maus hábitos. Quando é que te podemos ver tocar? Aos interessados e a quem vive mais a norte do país? Olha, eu venho a Lisboa dia 30 Ok. com o Beyoncé Fest no Titanic-sur-Mer e no Porto, dia 6 de outubro, tenho a minha festa nova nos Maus Hábitos. Ok. Em que é que Sobre a consistem estas festas? Quem não conhece o Maus Hábitos deve conhecer, porque é um espaço muito bonito, muito incrível, mas Sim. nunca fui a uma festa no Maus Hábitos. Já fui ao Maus Hábitos, Tens mas de ir. não havia festas. Como é que nasce esta ideia? E realiza-te? Muito. Sabes que eu sempre fiz festas desde criança. Adorava fazer festas. E foi uma coisa que depois acabou por ser o meu trabalho. Sim. Fazer festas, tipo, pôr uma música e chamar os meus amigos todos. Eu sempre fiz isso. Eu tenho um T3 e já tive 36 pessoas lá dentro, por alguma razão, num aniversário. Não foi durante a pandemia. Não. Festas foi... ilegais. Eu sou novo, mas não sou tanto, porque foi na minha adolescência, ainda muito adolescência. As festas dos Maus Hábitos, o Maus Hábitos é um sítio muito eclético e é um oásis onde pessoas de vários sítios se encontram e avançamos um pouco o sectarismo da sociedade. Sim. Que também se reflete na noite, que é os betos estão ali, os freaks estão ali. É uma coisa que existe no Porto também. Obviamente eu sou freak, trabalho para o meu povo, como é óbvio, mas depois as pessoas que têm curiosidade também vão, e é um sítio especialmente seguro, claro, passando por provações que todos passam. Mas é uma coisa que nós trabalhamos muito nas festas para ter um espaço seguro, especialmente contra assédio, contra a violência. Agora temos um monitor na festa que vai ter a certeza que se há problemas de assédio, etc. Criámos um sistema para que as mulheres especialmente possam sair à noite, até porque nós na nossa organização temos uma questão de paridade, onde temos mulheres em tomada de decisões e que trazem para a mesa a questão de ser importante 4 amigas poderem querer ir dançar sem ter um babão a chatear-lhes a cabeça durante 6 horas. Então E nós é trabalhamos seguir para isso. Peter Castro TV para saberem do Para mais calendário. informações. E ele asseguro-os que não está sempre de óculos, pois não, Peter? Não, eu hoje estou de óculos porque estou com um problema num dos olhos. Só para esclarecer. Em homenagem ao Camões vinha de pala, mas a produção achou melhor que não, então eu vim de óculos. Não se Em homenagem ao Pedro Abrunhosa, que também merece. E ao Anselmo Ralph também. Não esqueçamos. Não se autodefine como uma pessoa dogmática ou fundamentalista, não tem uma ideologia cerrada, mas identifica-se como progressista. Teve uma infância feliz, provavelmente a fase mais feliz da vida, patrocinada pelos pais dedicados, cresceu rodeado de mulheres e ao ser criado com as primas, não percebia porque é que eram separados por géneros em questões de vestuário, por exemplo. Era o típico adolescente invisível e pouco popular e por apreciar estar sozinho teve tempo para aprender muito, nomeadamente sobre história, geopolítica e arte. Do avô materno herdou a capacidade de não se levar muito a sério e de tentar ser o menos pretencioso possível em tudo o que vai fazendo e dizendo. Nós só esperamos que continue fazendo e falando, como falou, ao longo da última hora na Antena 3 e na RTP3. Peter Castro, obrigado. Obrigado pelo convite. Pessoal, Obrigado. até à próxima. O que vamos fazer?